Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá? Hoje nós vamos falar de genética pós-mendeliana ou a chamada genética moderna. Mendel, sem dúvida, deixou um legado primoroso quanto à compreensão da segregação dos caracteres. Porém, com o passar do tempo, o estudo genético avançou muito. E, à medida que ia sendo estudado, eles observavam que alguns tipos de segregação não obedeciam à segregação de Mendel, ou seja, não obedeciam às leis mendelianas. Para isso, novos estudos foram feitos e descobriu-se que existia um outro tipo de segregação, no qual você tinha genes que tinham segregação independente, porém eles não têm segregação ligados, eles não estão genes ligados. Depois a gente vai falar desses genes ligados especificamente, mas você desobedecia às regras, uma vez que esses genes eles trabalhavam de forma, eles segregavam de forma independente, mas manifestavam um único caractere. Bom, quando a gente trabalha essa genética moderna ou genética pós-mendeliana, ela é dividida inicialmente em dois tipos principais. Uma chamada de herança qualitativa, onde você tem uma mudança no genótipo acarreta uma mudança no fenótipo de forma direta, e uma herança quantitativa, que ela vai sendo, como é que eu vou explicar? Ela vai gradualmente mudando a sua herança. Como assim, professor? Por exemplo, a cor de pele. Ela é quantitativa, é uma herança que vai sendo gradual. Tá? É igual misturar café com leite. Tá? Tem muita tinta, pouca tinta e por aí vai embora. Tá? Ela é quantitativa, enquanto que a herança qualitativa ela determina de forma direta o fenótipo. Nós vamos explicar isso melhor agora. Então, bora lá? Primeiro a gente vai falar sobre a chamada herança qualitativa. O fenótipo na herança qualitativa ele depende de quais genes estão presentes nos genótipos. Os tipos de genes nos genótipos vão alterar o fenótipo. Essa herança qualitativa é dividida em dois tipos principais. A chamada herança, deixa eu só pegar a ponteira ali. A chamada herança por interação gênica. Essa herança por interação gênica ela é dividida em dois tipos. Os chamados genes complementares, quando você tem genes diferentes que vão se juntar para trabalhar juntos, e os chamados genes epistásicos, que são aqueles genes que inibem a ação. E a chamada pleiotropia, aonde um único alelo, ele determina uma mudança enorme em uma infinidade de características. Você tem um alelo e essa alteração de um alelo altera um monte de características ao mesmo tempo. Tá? Primeiro nós vamos começar com as chamadas interações gênicas, tá bom? Professor, mas o que é interação gênica? Bom, interação gênica é quando você tem pares de genes em cromossomos diferentes. Olha, esse par está num cromossomo e esse outro par está em outro cromossomo. E eles vão trabalhar juntos na determinação de uma única característica. Uma única característica. Você tem dois ou mais genes separados que vão trabalhar uma única característica. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Tá? Você vai juntar esse gene com esse para determinar uma única característica. Até agora, a gente trabalhava com esse fazendo uma coisa, esse produzindo uma outra característica. Esse determina albinismo, esse polidactilia. São características diferentes. Agora, os dois vão trabalhar junto na determinação de uma única característica. Ai, meu Deus, professor! Não, fiquem tranquilos que vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Então, as interações gênicas elas vão ser divididas, como eu falei, em genes complementares e genes epistásicos. No caso do gene complementar, como o próprio nome já diz, um gene complementa o outro. Então, quando que vai acontecer? Quando dois ou mais pares de genes não alelos, aqui, ó, esse não é alelo a esse, ó, diferentes, se associam, ou seja, interagem em uma determinada característica. Os genes têm segregação independente, porém não se manifestam de forma independente. Um exemplo bem comum é no caso das cristas do galo. Por exemplo, você tem um genótipo Rzão,
Rzão, tem um gene Rzão, tem um Rzão, é o Rzinho, né, o gene R, e o gene E. Os dois genes, tanto o gene R quanto o gene E, determinam a forma da crista. Por exemplo, se você tem então um gene dominante do R e os outros recessivos do E, você tem a crista chamada de crista rosa, que é essa pontuda. Se você tem o recessivo do R e o dominante no E, qualquer um ou os dois, você tem a crista no formato de ervilha. Observe que os dois genes trabalham juntos na forma da característica. Se ambos são recessivos, você tem a chamada crista simples, que é a crista clássica da galinha. E se os dois são dominantes, tendo um dominante no R, tendo um dominante no E, nós temos a chamada crista em nós. Ela é toda enrugadinha assim. Então observe que tanto o gene R quanto o gene E, eles complementam para gerar uma única característica. Isso tem que ficar claro. Nossa, professor, é muito difícil. Não, gente, eles vão te ajudar nos exercícios, vão informar as tabelas nos exercícios. Vamos pegar aqui, ó. Aqui mostra a interação gênica, no caso dos cruzamentos. Por exemplo, ó, essa aqui é a chamada crista em nós. O que é a crista em nós? Quando você tem os genes dominantes, tanto R quanto E, pelo menos um deles. Tá? Aí você tem os genótipos possíveis para esse fenótipo. Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Tendo um dominante no R e um dominante no E, é crista em nós. Não tem problema. No caso aqui, o que você tem? Olha só. Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho. Ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Um dominante no R e o I é recessivo, a chamada crista rosa. Se você tem recessivo no R, dominante no E, a crista em ervilha. Tudo recessivo gera a chamada crista simples. Então, quando você cruza você cruza dois indivíduos, por exemplo, de crista em nós heterozigotos. Olha só, heterozigoto para ambas as características. Você vai ter esse quadro se você fizer, é claro, pelos gametas, né? Que seria Rzão, Rzão, da segregação, Rzão, Rzinho. Professor, você tem que fazer assim? Não, gente. Você pode fazer a segregação independente, eles não estão ligados. Então, você pode fazer a segregação separada. Como é que nós vamos fazer isso? Vou mostrar. Mas você pode também optar por fazer por gametas, que é esse modelo aqui. Ou fazer o cruzamento de um do Rzinho por aqui com o daqui, o E, e depois fazer as combinações. Presta atenção. Vamos fazer aqui um exemplo, tá bom? Vou pegar a minha caneta. Então, olha só. Em galinhas, o tipo de crista é um caso de interação gênica. Então, aqui ele já está colocando os genótipos, né? Dominante no primeiro, recessivo em ambos, rosa. Recessivo no R, dominante no E, ervilha. Dominante em ambos, nós. Recessivo em ambos é a crista chamada de crista simples. Aí ele fala o seguinte. Teve 80 descendentes deste cruzamento aqui, olha. Como é que você espera o resultado? Bom, aí é que nós podemos fazer, como eu falei, pode-se fazer por gametas ou você pode fazer aquela segregação que a gente sempre fez. Eu acho muito mais tranquilo. Então você pega o gene Rzão, Rzinho, cruza com o outro Rzinho, Rzinho. E olha aqui. Vai dar Rzão, Rzinho, 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 Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Bom? E agora a gente faz o outro cruzamento. Ó, Ezinho, Ezinho, cruzando com o Ezão, Ezinho do lado de cá. Vai dar o quê? Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho e Ezinho, Ezinho. E aí, professor? E agora? Bom, agora a gente faz as combinações possíveis, cara. Não tem muito mistério. Desse daqui, ó, metade é Rzão, Rzinho, que pode combinar com quem? Ezão, Ezinho. Pode ser Rzão, Rzinho e combinar
com o Ezinho, Ezinho. Pode ser o Rzinho, Rzinho e combinar com o Ezão, Ezinho. Ou tudo recessivo, Rzinho, Rzinho, combinando com o Ezinho, Ezinho. Ah, professor, mas e a proporção? É só fazer as contas, gente. Olha aqui, ó. Faz aqui comigo. Meio, metade, meio, meio, meio vezes meio. 1/4 é a probabilidade desse camarada aparecer. Desse, meio. Meio vezes meio é 1/4 é a probabilidade desse outro camarada aparecer. Esse, meio vezes meio, também é 1/4 aqui nesse exercício. Olha que coisa simples. E aqui? É meio, professor. É meio também. Então, gente, então é o quê? 1/4, gente. 1/4. Ou seja, é 1/4 dos 80 descendentes de ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Ou seja, 1/4 de ter a crista do tipo que? Em nós. 1/4 de ser Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Ou seja, ter o primeiro dominante. Então, 1/4 de ser rosa. 1/4 de ser ervilha e 1/4 de ser crista simples. Ou seja, vai ser o quê? 20 descendentes para cada. Aí você vai escrever, né? Que eu estou escrevendo aqui com o mouse. Vocês, por favor, porventura, né, me perdoem. Mas aí vocês têm que colocar o quê? Ah, espera-se que 20 descendentes tenham crista rosa, vírgula. 20 descendentes tenham crista em formato de ervilha, 20 em nós e 20 em crista simples. Ponto, acabou. Não é tranquilo? É basicamente a mesma coisa. Você só vai ter que analisar o quadro. Não tem nenhum mistério, cara. Não tem nenhum mistério. Tá? Bom, aí agora o negócio fica mais legal. Nós vamos falar agora da chamada dos genes epistásicos. O que é isso, professor? Vamos lá. Ocorre quando um par de genes ele impede ou mascara a manifestação do outro gene não alelo. Tá? Como assim? Você tem um gene, a função desse gene é inibir a ação do outro. Então, quando a gente fala de epistasia, a gente tem dois tipos. A epistasia dominante, quando o gene dominante impede a ação de um outro acontecer, e a epistasia recessiva, quando os genes recessivos impedem a ação do outro acontecer, do outro alelo, tá, gente? Aqui não é no mesmo, não. É no outro alelo, no outro cromossomo, tá lá no outro cromossomo, no outro par de alelo, não é no mesmo alelo, não. Então, você tem o gene chamado de gene epistásico, que é o gene que impede, ele pode ser dominante ou recessivo, isso vai depender do exercício, eles te dão essa informação. E o gene hipostásico, que é aquele que está sendo inibido, é o que está sendo impedido de manifestar suas funções. Olha só aqui. Um exemplo disso é a cor da plumagem de galináceos. É o melhor, é o que mais vai cair, tá bom? Presta atenção aqui neste caso. Olha só. Prestando atenção, você tem aqui ó, a cor das penas em galináceos. Nós temos nos galináceos, de modo geral, você vai ter o gene Czão, que determina penas coloridas. Pode ser preto, marrom, carijó, ele tem que ser pena colorida. É o gene Czão que determina essa cor. O gene I é o gene epistásico. Nesse caso, da coloração das penas, o gene epistásico é dominante, é uma epistasia dominante. Como é que funciona aqui? O gene C determina a cor das penas. Cor das penas. Se ele for Czão, aquela galinha vai ter cor na pena. E se o gene for Izinho, Izinho, aí com certeza vai ter cor na pena, porque ele não vai inibir. Se ele for Czinho, Czinho, aí a galinha tem pena branca, independente do epistásico. Agora, se ele for Czão e o gene epistásico aparecer, o gene inibe a ação do Czão. Mesmo o Czão estando lá, o gene I impede a ação deste, fazendo com que a galinha fique com a pena branca. Então, você tem pena branca de duas formas. Ou com o Czinho, Czinho, e aqui independe. Ou quando você tiver o gene que determina a cor, mas o gene epistásico for dominante, impedindo a coloração. Então, esse é um dos exemplos
de epistasia no caso de cor de penas de galináceos. Presta atenção aqui. Vamos pegar um exemplo para trabalhar melhor. Deixa eu pegar a caneta. Uma galinha branca heterozigota para ambas as características. Então você tem aqui, ó, ela é Czão, Czinho, Izão, Izinho. Professor, pelo amor de Deus, como é que você sabe disso? Olha só. Ele está falando que é uma galinha branca heterozigota para ambas as características. Como é que ela vai ser heterozigota? Czão, Czinho. Tem como ser heterozigota Czinho, Czinho? Não, aí é homozigota. Para ambas as características, cara. É da epistasia que ele está tratando. Cruza com um galo colorido, também heterozigoto e recessivo para o gene epistásico. Então, o galo, aqui, ó. O galo, Czão, Czinho, também heterozigoto. E a epistasia, o gene epistásico é Izinho, Izinho, que ele já falou aqui, ó. Qual a probabilidade de nascer aves brancas desse cruzamento? Aí é que eu falei. Como é que nós vamos fazer isso, professor? Aí, gente, você tem aqui, ó, a galinha branca, como eu já tinha falado com você, Czão, Czinho, Izinho, Izão, Izinho. E o galo, também já escrevi aqui, Czão, Czinho, Izinho, Izinho. E aí? Podemos fazer usando os gametas. Aí como é que ficaria? Por exemplo, a galinha. Vamos botar os da galinha cá em cima. O da galinha poderia ser o quê? Czão, Izão. Ou Czão, Izinho. O que mais? Czinho, Izão. Ou Czinho, Izinho. E o do galo? O do galo pode ser Czão, Izinho. Ou Czinho, Izinho. Não tem outro. Tá vendo aqui, ó? Ficaria o quê? Czão, Czão, Izão, Izinho. Aqui, Czão, Czão, Izinho, Izinho, uma galinha colorida. Czão, Czinho, Izão, Izinho, outra galinha branca. Czão, Czinho, Izinho, Izinho, uma colorida. Czão, Czinho, Izão, Izinho. Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Czinho, Czinho, Izão, Izinho, que não faz diferença. E Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Ou seja, o que, que você tem aqui? Presta atenção. Presta atenção. Ele quer saber qual a probabilidade de nascer aves brancas desse cruzamento. Essa é uma ave branca? É. Essa é uma ave branca? Não. Essa é uma ave branca? É. Como é que você sabe que é? Porque tem um genizão, ele é epistásico. Essa é uma ave branca? Não. Essa é uma ave branca? Sim. Essa é uma ave branca? Não. Essa é uma ave branca? Sim, é Czinho, Czinho ainda tem o gene epistásico. E essa aqui também é uma ave branca. Então, nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 possíveis em 8 eventos. 5 desejáveis em 8 eventos. Então, 5 oitavos seria a probabilidade de nascer aves brancas. Nossa, professor, mas dá para fazer de outro jeito? Dá para fazer de outro jeito. Como que a gente pode fazer de outra forma? Segregando de forma independente, como a gente já falou. Você pode ter colocado, por exemplo, gene Czão, Czinho. Aqui, Czão, Czinho. Daria o quê? Czão, Czão. Czão, Czinho. Aqui, Czão, Czinho. E, o que mais? Czinho, Czinho. Aqui, seria o quê? Izão, Izinho. E Izinho, Izinho. Aí daria o quê? Izão, Izinho. Izão, Izinho. Izinho, Izinho. E Izinho, Izinho. E poderíamos fazer as combinações que nós fizemos. Quais são os tipos de galinhas que teriam aqui? Seriam galinhas Czão, Czão, Izão, Izinho. Aqui, Czão, Czão com Izão, Izinho. Sairia galinha Czão, Czinho com Izão,
Izinho. Sairiam galinhas, Czinho, Czinho. Com quem? Izão, Izinho. Sairiam galinhas também do jeito como, gente, ó. Czão, Czão, Izinho, Izinho. Novamente, Czão, Czinho, Izinho, Izinho. Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. E faz os cruzamentos. Não tem mistério, gente. Não tem mistério. Como assim, professor, não tem mistério? Vamos lá, gente. Olha aqui, olha. Qual é a probabilidade aqui? A gente já viu, ó. 1/4 vezes meio. Aí daria o quê? 1/8. Aqui, o que vai dar aqui? Ó, 2/4 vezes meio. Daria o quê? 2/8. Aqui, 1/4 vezes meio. Daria o quê? 1/8. Aqui, esse é recessivo? Esse aqui é galinha branca? Não, toma em conta. Esse é galinha branca? Não é galinha branca. E esse aqui é galinha branca? Esse é. Vamos lá. 1/4 vezes meio. De novo, 1/8. Soma, galera, gente. 1/8 mais 1/8 mais 2/8 mais 1/8. Repete. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. Então, 5/8. Professor, qual que é o jeito mais fácil? Gente, isso vai de acordo com vocês. Vocês podem fazer das duas formas, as duas formas estão corretas. Tanto você utilizando por gametas, quanto você fazendo a segregação separada, as duas formas estão corretas. Você só tem que lembrar do gene epistásico atuando no exercício. E uma vez que ele está te explicando que o gene epistásico está ali, ok? Beleza? Bom, com relação à epistasia e a genes complementares, fechou ali. Nós vamos falar agora sobre a chamada pleiotropia. O que é a pleiotropia? Herança em que um único par de genes condiciona várias características simultaneamente. É o chamado efeito múltiplo de um gene. A pleiotropia, geralmente vai ter um problema. Tá? Nós vamos mostrar os casos problemas de pleiotropia. Tá? Vamos para os exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai trazer de pleiotropia é a chamada síndrome de Lawrence-Moon, onde você tem uma anomalia em um gene, tá? É uma herança autossômica recessiva, e ele vai causar um monte de mutação. Você tem uma única anomalia que causa um monte de problemas. Obesidade, problema renal, hipogodonismo, as gônadas são atrofiadas, dificuldade de aprendizado, dificuldade de desenvolvimento emocional e polidactilia. Tudo isso determinado por um único par de genes. Tá? Um único alelo, um único conjunto de alelos. A probabilidade de acontecer é 1 para 17.500 a 1 para 160.000. Mais ou menos é a probabilidade de sair uma pessoa com síndrome de Lawrence-Moon. Ok? Bom, outro exemplo é a chamada síndrome de Marfan. No caso da síndrome de Marfan, é uma alteração no gene 15q2.1. É uma herança de anomalia dominante. A expressividade dela é variável, você não tem sempre as mesmas características em todos, mas de modo geral a pessoa fica com uma estatura extremamente alta, escoliose, ou seja, problemas de coluna, braços e mãos alongados, deformidade torácica, prolapso da válvula mitral, ou seja, tem um problema no coração, dilatação da aorta, miopia, luxação do cristalino. Tudo isso numa única síndrome. Tudo isso por conta de uma única alteração de gene. Você tem um gene que causa todas essas anomalias e ele é um gene dominante. A probabilidade é de 1 para 10.000 pessoas serem afetadas por esse gene.
Outra anomalia é a chamada fenilcetonúria. A fenilcetonúria é uma anomalia recessiva no gene 12q24.1. Nesse daqui, novamente, tá? É um erro inato do metabolismo que ele vai promover a uma alteração no metabolismo, causando retardo mental, microcefalia em grande maioria, hipopigmentação da pele, cabelo e olhos. Não é albinismo, mas é uma hipopigmentação, irritabilidade, epilepsia, déficit de crescimento somático pós-natal, distúrbio de comportamento, além de outras alterações neurológicas. Tudo isso por conta de uma anomalia num gene, e essa é uma herança recessiva. Tá? Essa é uma herança recessiva, fenilcetonúria. Então, com relação às anomalias qualitativas, eram essas, como eu já expliquei, tá? Os genes complementares, os genes epistásicos e as pleiotropias, que são esses casos. No caso das pleiotropias, é só você saber o que é a pleiotropia. Não necessariamente você precisa decorar os sintomas, você precisa decorar quais são os tipos, não necessariamente. O que você precisa saber é o que é a pleiotropia, porque eles vão te dar o exemplo. Coloca lá um texto enorme, falando que teve uma alteração genética, aconteceu tal e tal problema. Ou seja, uma única mudança, um único gene recebido. E ele gerou toda essa mudança, isso é chamado de efeito pleiotrópico. Ok? Nós vamos falar agora sobre as chamadas heranças quantitativas. Professor, mais herança? Mais herança. O que é a herança quantitativa? A herança quantitativa, polimeria, poligênica, cumulativa ou multifatorial, tudo isso é o mesmo nome para a coisa. Tá? Nesse tipo de herança, ocorre um efeito acumulativo na ação dos pares gênicos. Ou seja, dois ou mais pares de genes independentes, não alelos, eles não estão no mesmo cromossomo, têm cromossomos separados, eles vão juntando para determinar a característica. É uma variação fenotípica gradual e contínua entre o valor mínimo e o valor máximo, devido à adição de genes dominantes. Quanto mais genes dominantes, mais você tem. Quanto menos gene dominante, menos você tem. O gene dominante, nesse caso, ele não domina sobre o outro. Ele acumula, ele cresce sobre a característica. Ele não inibe o recessivo, e sim, ele cresce sobre a característica. Quais são as chamadas heranças quantitativas? Gente, os principais tipos de heranças, eles variam, mas é claro que existem algumas bem padronizadas, como, por exemplo, a característica de peso. Ah, mas todo peso é determinado por herança quantitativa? Não. A altura sim, a altura é determinada por herança quantitativa, pigmentação da pele determinada por herança quantitativa, pigmentação dos olhos, ela não segue a primeira lei de Mendel, apesar dela a gente utilizar ela nos exercícios de primeira lei, ela não segue bem a primeira lei de Mendel. Outro, inteligência / capacidade de memorização, também é uma herança quantitativa. A altura de plantas, produção de leite em bovinos. Então a gente tem uma série de heranças que vem a partir da chamada herança quantitativa. Quanto mais genes dominantes tiver, maior será a expressão gênica. Okay? Os fenótipos variam, como a gente já falou, de modo contínuo e não constante. Então é uma herança sem dominância, onde você tem, por exemplo, azão, azinho, Bzão, Bzinho, é diferente de você ser azão, azão, Bzão, Bzão. Porque o fato de você ter mais um gene dominante pode fazer com que você seja mais alto ou mais moreno, ou mais inteligente, ou mais gordo. Então, o que acontece é que quanto mais genes dominantes, maior a característica. Quanto menos genes dominantes, menor a característica. Para se saber o número de fenótipos ou quantos pares de genes estão envolvidos, a gente utiliza alguns modelos matemáticos. Por exemplo, números de poligenes, ou seja, quantos genes estão envolvidos naquilo dali. Você tem como pegar o número de fenótipos, por exemplo, nesse caso aqui, quantos são os genes envolvidos? Então você tem aqui, ó, 1,
2, 3, 4 genes. Se fosse tudo recessivo, eu tinha um fenótipo. Se eu tivesse um A dominante, eu tinha outro fenótipo. Se eu tivesse um B, eu teria outro fenótipo. Se eu tivesse o outro B, eu teria um outro fenótipo. Tá? Então, o que, que acontece? Você tem aqui as características, e tivesse um A mais um, A teria mais um fenótipo. São 5 características. Ou seja, teriam 5 fenótipos para essa característica. Menos 1, então o número de genes é 4. Outra coisa, você tem como ver o que? O número de fenótipos, o número de poligenes mais 1, você determina o número de fenótipos. Que eu falei, quantos poligenes tem? Tem 4. Quantos fenótipos possíveis vão aparecer? Vão aparecer 5 fenótipos possíveis. Número de classes genotípicas. O número de classes genotípicas é 3 elevado a n, aonde o n vai ser o número de genes. Presta atenção. Vamos trabalhar os exemplos. Vamos pegar aqui o exemplo da herança quantitativa com relação à cor da pele. No caso hipotético, esse caso aqui vai ser um caso hipotético, uma vez que o número de genes envolvidos é muito maior do que a gente está colocando aqui. Se eu não me engano, são 16 pares de genes para determinar a cor. Nós vamos trabalhar com um número para facilitar o nosso trabalho, que seriam 4. Então, olha só. Para uma pessoa, em tese, ser branca, no nosso caso hipotético, ela seria SS, Szinho, Szinho, Tzinho, Tzinho, seria uma pessoa branca, mínima quantidade de melanina, sem ser albina, tá, gente? Albinismo está em outro gene. Para você ser mulato claro, você teria a adição de mais um. Qual? Qualquer um. Aí você teria Szão, poderia ser o quê? Szão, Szinho, Tzinho, Tzinho. Ou Szinho, Szinho, Tzão, Tzinho. Mulato claro. Para você ser um mulato médio, o que aconteceria? Você teria que ser Szão, Szinho, Tzão, Tzinho. Ou Szão, Szão, Tzinho, Tzinho. Ou Szinho, Szinho, Tzão, Tzão. Porque você acrescentou 2 genes. Mulato escuro, 3 genes. Aí seria o quê? Szão, Szão, Tzão, Tzinho. Ou Szão, Szinho, Tzão, Tzão. Mulato escuro. E negro, todos os 4 genes dominantes. Então, observe que quanto mais dominante vai aparecendo, mais escura a pele vai ficando. É isso que eu preciso que vocês entendam. Então, olha só. Número de fenótipos. Qual é o número de fenótipos que nós observamos ali? Olha lá. Fenótipo branco, mulato, mulato médio, mulato escuro e negro. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos 5 fenótipos diferentes. Então, número de fenótipos. 5 fenótipos. E as classes genotípicas? O que significa isso, gente? As classes genotípicas é quais ou quantos são essas aqui, ó, as variações dos fenótipos. Então, o que nós vamos ter que fazer? N é o número de quê? É o número de gametas envolvidos. Quantos gametas estão envolvidos? Quantos genes estão envolvidos? 2 genes. Ou seja, 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genótipos diferentes vão produzir 5 tipos de fenótipos. 9 genótipos diferentes produzem 5 tipos de fenótipos. Isso é a chamada genética quantitativa. Ok? Então, continuando aqui. Quando cruzamos 2 indivíduos de fenótipos extremos, por exemplo, um cara completamente negro com uma mulher completamente branca, 100% da prole tem que ser intermediário, no caso, mulato médio. Por que isso, professor? Se o cara ou a mulher é totalmente dominante e o outro totalmente recessivo, o meio termo vai ser o quê? Ele vai herdar um gene dominante do pai, um recessivo da mãe. Um dominante do pai, um recessivo da mãe. Então, o gene é o quê? O intermediário, não tem para onde você correr.
Agora, quando você cruza dois mulatos médios, você vai ter uma distribuição fenotípica bem clássica de proporção. Por quê? Você tem a probabilidade de ter branco, ó, bem mais baixa, depois mulato claro, depois mulato médio, você vai ter maior probabilidade de sair, depois mulato escuro e por último negro, que é a mesma probabilidade de sair de branco. Então observe que se você cruzar os dois, você vai ter essa distribuição da proporção 1 para 4 para 6 para 4 para 1, que é a proporção quando você cruza dois mulatos médios. Tá? Isso aqui, gente, no nosso exemplo hipotético entre só 4 genes. Que a cor da pele são 16, mas não muda o fato que se você pegar dois mulatos médios, um negro, perdão, e um completamente negro, totalmente dominante, com um totalmente recessivo, obrigatoriamente tem que dar mulato médio, independente da quantidade de gene. Então, com relação à genética quantitativa, espero que vocês tenham entendido também. Essa parte da genética, ela é um pouquinho mais complicada do que até agora nós trabalhamos, mas também não vai mudar muita coisa. Tá? Nossa segregação é independente, é muito tranquila de fazer, podemos fazer separado e montar os genótipos, podemos optar por fazer por gametas, então nós temos N opções de trabalhar essa genética, que é a segunda lei de Mendel ainda. Só que nesse ponto você tem as variações da segunda lei de Mendel, tá? Ou genética pós-mendeliana. Por quê? Por causa tanto na herança quantitativa quanto no gene complementar, apesar de haver segregação independente, os genes eles vão interagir para formar um novo fenótipo e um novo genótipo. Então a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu!